Porque ler a Bíblia inteira. A Bíblia é um livro que contém a mensagem que Deus quis deixar para toda a humanidade. Ler a Bíblia é o mesmo que ouvir e aprender com a sabedoria de Deus escutando diretamente. Ao postar esta série de vídeos, pretendo te incentivar a ler a Bíblia 5 páginas de cada vez todos os dias desde o Gênesis até o Apocalipse. Acompanhe esta série de vídeos com a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada em áudio português Êxodo PG 36 a 40. Bíblia Sagrada completa Livro do Êxodo. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. A conclusão da aliança. Ele disse a Moisés: sobe até o Senhor junto com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e vos prostrareis à distância. Apenas Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras e todos os decretos do Senhor. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 colunas sagradas, segundo as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés pegou a metade do sangue, colocou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou, então, o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, referente a todas estas cláusulas. Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia uma espécie de pavimento de safira, límpido como o próprio céu. E ele não estendeu a mão contra os israelitas escolhidos. Eles puderam contemplar a Deus e depois comeram e beberam. Deus dá as tábuas da lei e o modelo do santuário, as tábuas de pedra. O Senhor disse a Moisés: sobe para junto de mim no monte e fica ali. Eu quero dar-te as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que instruas o povo. Moisés levantou-se com Josué, seu ajudante, e subiu ao monte de Deus. Ele tinha dito aos anciãos: esperai por nós aqui até voltarmos. Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, ele chamou Moisés do meio da nuvem. A glória do Senhor aparecia aos israelitas como um fogo devorador sobre o cume do monte. Moisés, porém, penetrando na nuvem, subiu a montanha e permaneceu ali 40 dias e 40 noites. A coleta das ofertas. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas que ajuntem ofertas para mim. Recebereis a oferta de todos os que derem espontaneamente. Estas são as ofertas que recebereis: ouro, prata, bronze, tecidos de púrpura violeta, vermelha e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite de lâmpada, bálsamo para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Eles me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Fareis tudo conforme o modelo da morada e de seus utensílios que vou te mostrar. A arca da aliança. Farás uma arca de madeira de acácia, com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revestirás a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás varais de madeira de acácia e os revestirás de ouro. Introduzirás os varais nas argolas dos lados da arca, para carregar a arca. Os varais ficarão sempre nas argolas e não serão tirados.
Na arca porás o documento da aliança que te darei. O propiciatório e os querubins. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 125 centímetros de comprimento e 75 de largura. Farás 2 querubins de ouro polido nas duas extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório. Os querubins, com as asas estendidas por cima, estarão encobrindo o propiciatório, um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca o documento da aliança que te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar aos israelitas. A mesa da apresentação dos pães, farás de madeira de acácia uma mesa com 100 centímetros de comprimento, 50 de largura e 75 de altura. Revestirás a mesa de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Em torno da mesa farás também um friso de 1 palmo e uma moldura de ouro em volta do friso. Farás também 4 argolas de ouro e as fixarás nos 4 ângulos correspondentes aos 4 pés. As argolas estarão junto ao friso, para receber os varais de carregar a mesa. Farás, de madeira de acácia, os varais para o transporte da mesa e os revestirás de ouro. Farás de ouro puro também as bandejas, as panelas, os copos e as taças para as libações. Sobre a mesa colocarás permanentemente diante de mim os pães sagrados. O candelabro de 7 braços, farás um candelabro de ouro puro. O candelabro será polido, tanto a base como a haste. Seus cálices, botões e flores formarão uma só peça. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um e 3 do outro. O primeiro braço terá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. O segundo braço terá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. E assim todos os 6 braços que saem do candelabro. O próprio candelabro levará 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Debaixo dos 2 primeiros braços que saem do candelabro haverá um capitel, outro debaixo dos 2 braços seguintes e outro debaixo dos últimos 2. Portanto, para os 6 braços do candelabro. Os capitéis e os braços serão de uma só peça, toda de ouro puro, polido. Farás também 7 lâmpadas e as porás no candelabro, iluminando a parte dianteira. Também as tesouras de cortar o pavio e o cinzeiro serão de ouro puro. Para fazer o candelabro com todos os utensílios empregarás 1 talento, 30 quilos de ouro puro. Cuida de fazê-los conforme o modelo que te foi mostrado na montanha. A morada e as cortinas. Farás a morada com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e nelas bordarás querubins. Cada cortina terá 14 metros de comprimento e 2 de largura. Todas as cortinas terão as mesmas medidas. Unirás as cortinas umas às outras em 2 séries de 5 cada uma. Porás presilhas de púrpura violeta na borda da cortina que termina o primeiro cortinado, e o mesmo farás na última do segundo cortinado. Farás 50 presilhas na primeira cortina e 50 na extremidade da segunda cortina onde termina o segundo cortinado, de modo que as presilhas se correspondam umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro, e com eles ligarás uma cortina à outra para que a morada forme um todo. Farás também 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvam de cobertura para a morada. O comprimento de cada cortina será de 15 metros por 2 de largura. As 11 cortinas terão as mesmas medidas. Unirás as cortinas em 2 grupos separados, um de 5 e o outro de 6 cortinas, dobrando a 6ª cortina sobre a parte dianteira da tenda. Farás 50 presilhas na barra da última cortina do primeiro cortinado e 50 presilhas na barra do segundo cortinado. Farás também 50 colchetes de bronze, introduzindo-os nas presilhas e ligando assim a tenda para que forme um todo.
A parte que sobrar das cortinas da tenda, isto é, a metade, penderá sobre a parte posterior da morada. Os 50 centímetros excedentes de um e outro lado ao longo das cortinas da tenda, penderão sobre os dois lados da morada, cobrindo-a. Para a tenda farás também uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima, outra cobertura de peles finas. Farás para a morada armações de madeira de acácia, que porás de pé. Cada armação terá 5 metros de comprimento e 75 centímetros de largura. Em cada armação haverá 2 encaixes para travar um no outro. Assim farás com todas as armações da morada. Farás, portanto, para a morada 20 armações que ficarão do lado sul. Farás 40 bases de prata para as 20 armações, 2 bases para cada armação, em função dos 2 encaixes. No outro lado da morada, voltado para o norte, haverá também 20 armações e 40 bases de prata, 2 por armação. No flanco da morada voltado para o ocidente porás 6 armações e outras 2 nos 2 ângulos dos fundos da morada. Estarão geminadas e bem unidas de baixo até em cima, até a primeira argola. Assim se fará com as 2 armações destinadas para os ângulos. Serão, portanto, 8 armações com suas 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Farás ainda travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da morada, 5 para as armações do outro lado da morada e 5 para as armações da parte traseira da morada, voltada para o ocidente. A travessa central atravessará a meia altura as armações de um extremo a outro. Revestirás as armações de ouro. De ouro farás também as argolas em que passarão as travessas, recobrindo inclusive estas de ouro. Construirás a morada conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Sábado, ano sabático, festas, culto, durante 6 anos semearás a terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, deixarás de preparar e de cultivar a terra, para que se alimentem os pobres do teu povo, e os animais selvagens comam o resto. O mesmo farás com a vinha e o olival. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, para que descansem também o boi e o jumento, e possam tomar fôlego o filho de tua escrava e o estrangeiro. Guardai tudo o que vos disse. Não invocareis o nome de deuses alheios, que seu nome não se ouça em tua boca. Farás 3 festas de peregrinação por ano em minha honra. Guardarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abibe, pois nesse mês saíste do Egito. Ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias. Guardarás também a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado em teu campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes ao ano todos os homens comparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício juntamente com pão fermentado, nem deixarás a gordura de minha festa para o dia seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus os primeiros frutos do teu solo. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. O altar dos holocaustos. Farás um altar de madeira de acácia. Será quadrado e terá 2,5 metros de comprimento e de largura, e 1,5 metro de altura. Dos 4 cantos do altar farás sobressair pontas e o revestirás de bronze. Farás vasos para as cinzas do altar, pás, aspersórios, garfos e braseiros, utensílios todos de bronze. Farás uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus 4 ângulos porás 4 argolas de bronze. Colocarás a grelha sob a beirada do altar, de modo que fique a meia altura. Farás varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os revestirás de bronze. Os varais serão enfiados nas argolas, e ficarão de ambos os lados do altar, quando este for carregado. Farás o altar de tábuas, oco por dentro, exatamente como te foi mostrado no monte.
Fim do livro do Êxodo PG 36 a 40. Obrigada por assistir a este vídeo. Espero que tenha gostado. Apoie esta nossa iniciativa. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem deseja e com quem necessita ouvir a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.